Vamos lá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Quem entrou agora? Lembrando da nossa regrinha, né? Câmera aberta e áudio desligado. Somente quando for solicitado ou tiver alguma dúvida, tá bom? Oi, Érica. Bom dia. Gostaria de falar? Bom dia. Tudo bom? Bom dia para a turma, boa aula para vocês. Só para dizer que a gente está por aqui, tá? Ah, tá ok, minha querida. Obrigada. Então, pessoal, vamos lá na nossa continuação da correção da nossa apostila. Pessoal, nós estamos falando, né, de narrativas de aventura, não é esse o nosso conteúdo? Né? Na última aula, ficou faltando terminar os exercícios. Professora, a Érica está tentando falar, o microfone dela está mutado. Ah, ela já falou. Não, ela mesma desligou. É, ela acabou de falar. Só um minutinho, peraí. Professora, posso fazer um negócio ali rápido? Pode, porque eu tô com meu nariz sim. entupido e eu preciso de um pano. A última aluna que entrou agora foi... Foi Lana, né? Eu acho que foi, sei lá o que, Camargo. Não foi? Vamos lá. Assim? Você esqueceu o seu próprio nome. Então vamos lá. Foi. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, tá? Na número 5. Vamos lá. A gente parou no número 5. Paramos no número 5. Vou compartilhar a tela rapidinho com vocês. Quem não tem a apostila, quem não tiver em mãos, acompanhe aqui, por favor, tá? Vamos lá. Conseguem visualizar aí? Sim. Então, vamos lá. Paramos na número 6. Bom, pessoal, a número 6, né, referente à nossa apostila do mês de abril, né, cujo conteúdo é narrativas de aventura. O texto que nós estamos analisando é o Tesouro, né, que fala sobre a aventura na Bratislava, desse herói, Professora, pequeno herói aí. Oi, pode falar. a gente parou na 11. Parou na 11? Sim. Já corrigiu a 11? Um é 5, outro é 6, outro é 11. É, gente, A não. gente parou na 5. Nós paramos na 5, tá marcado aqui, tá bom? 11, eu acho. Vamos lá, não tem problema não, vamos voltar. Quem já está na 11, beleza, mas eu marquei aqui que foi na número 6, na verdade, né? Que vamos começar agora. Então, vamos lá. A questão 6, ela fala assim: com a leitura do texto apresentado, podemos concluir que na Bratislava trabalhava em... Nós temos aí 4 opções. Uma ferraria produzindo moedas, um estábulo cuidando de cavalo, em uma ferraria produzindo metais ou um navio limpando convés. Qual seria? Na letra A. Oi? A. Na letra A. Eu marquei na letra A. Botei a letra C. Não, gente, é letra C, Letra C. né? Uma ferraria Letra C. produzindo metais. Ela não produzia moeda. Ela era realmente uma ferraria, mas só que ela não produzia moeda, e sim metais, não é isso? Olha lá no texto. Percebam lá, rapidinho, vou voltar. Olhem lá direitinho. Não seria a letra C? Letra C. Concordam? Sim? Está falando lá no texto, fala. Ó. A número 7, ela fala
ela pede uma seguinte questão. O continente em que se encontrava o local em que Navratilava trabalhava era a... Aí temos 4 opções também. A, Europa. B, Ásia. C, África. Ou D, Oceania. Qual que vocês Eu botei marcaram? A. Isso, esse continente, né, que acontece toda essa aventura é o quê? Fica na Europa. Então é a letra A. Teve alguém que colocou outra opção? Eu. Você Botei colocou no D. qual? Fiquei confuso, botei no D. Não, você botou D, Oceania? Então, Mas essa opção, essa resposta é a opção A, tá? O continente que se encontrava, o local que Navratilava trabalhava, ficava na Europa, tá bom? Letra A. E, professora, fala no começo do texto. Isso. Fica bem claro ali, né? A localização, né? O local. Podemos passar para a 8ª? Ou tem alguém Sim. com alguma dúvida? Posso? Vou prosseguir, hein? Vamos lá. Na questão 8. Logo no início do texto, observamos que Navratilava ficou surpreso. Isso aconteceu por qual motivo? Quem gostaria de falar sua resposta? Quem gostaria de falar a resposta? Porque ele achou um mapa entre as moedas. Poderia repetir, por favor? Porque ele achou um mapa entre as moedas. Isso. Eu botei que... Na verdade, não. Na hora que ele estava produzindo os metais, não é? Ele localizou o mapa. Está correto, tá? Alguém colocou de outra maneira? Queira falar? Foi pelo tesouro. Oi? Eu tinha colocado que não é comum achar o mapa do tesouro assim tão facilmente, né? Porque o mapa só chegou até ele, nem precisou procurar. Entendi. Você foi mais além, né, na sua resposta. Entendi. Mas aí, enquanto ele estava ali produzindo aquela produção, né, dos metais, que ele, do nada, assim, apareceu, né? Foi encontrado esse mapa. Daí, começou toda a aventura, né, do Navratilava. Bom, tem mais alguém que queira falar a sua resposta? Eu coloquei porque o mapa do tesouro era muito raro. Tá bom também. Mas aí, se você quiser colocar esse complemento, né, que foi enquanto ele produzia os metais, pode colocar. Se você não quiser, pode deixar da maneira que você colocou, tá bom? Vamos lá. Mais Professora, alguém? Pode falar. Professor, você pode voltar naquela primeira pergunta dessa apostila, dessa aula, quer dizer? Tá, eu comecei na questão 6. Na questão 6, ela pede o seguinte: com a leitura do texto apresentado, podemos concluir que Navratilava trabalhava em... Você colocou qual resposta? Qual a opção correta? Letra C. Isso, numa ferraria, né? Ferraria produzindo metais. Porque na primeira é uma ferraria produzindo moedas, mas não, essa está incorreta. A correta é a letra C, tá bom? Tudo bem. Podemos prosseguir para o número 9? Vamos lá. A Sim. questão 9, ela pede o seguinte: analisando as informações do texto, Navratilava encontrou o mapa no século... Prestem atenção que essa pergunta ela vai confundir. Então, analisando as informações, quando Navratilava encontrou o mapa? Em que século? Qual a opção que vocês colocaram? Eu marquei 17. Eu botei 16. 18. Eu botei 17. 18. Não. 18. Olha lá no texto quando fala assim, olha. Tá? Lá no 16. texto fala assim, ó. Pai, 16. 16 vem do século ver retrasado. enquanto seu... Olha só, presta atenção. Pai, vem ver. Enquanto o pai correu rapidamente falou, o quê? O mapa. Sim, pai. É pela cor do século XVI, o século retrasado. Se o mapa é do século XVI, século retrasado, qual a opção que seria marcada? D, Não. 18.
18, 16. letra D. 18. Isso, porque é o século retrasado que ele encontrou o mapa. Então, ele encontrou as informações, né? Encontrou o mapa do século XVI. Só que ele está em qual? 18. 18, tá? Ele encontrou o mapa do século XVI, mas o século que ele se encontra, a narrativa, é do século XVIII. Tá bom? Entenderam? Entendi o estado que o mapa se encontrava. Pois é. É uma pegadinha essa pergunta, entendeu? É o momento que ele achou. Em que século que o Navratilava se encontrava? A história, né? A narrativa de aventura se encontrava nesse século, XVIII. Agora o mapa não. O mapa é do século XVI. Ok? Por isso que a opção é letra D. Professora, Oi? Deixa eu voltar aqui, peraí. você Voltei. podia repetir a 7 e a 8? Porque agora que eu consegui achar a apostila, aí eu consegui a 9. Tá. Eu vou. A pessoal, é Lana, né? Sim. Lana, rapidinho, deixa eu só colocar um ok aqui. Eu vou falar aqui rapidinho o nome de vocês, só para fazer uma chamada rápida aqui, tá? Tá. Quem tiver ao final da leitura, tá? Dos nomes. Se eu não chamei, vocês me falem. Bom, Ana Clara, Arthur dos Santos, Isabela da Silva, Klaus, só um minutinho. Luiz Vinícius, Murilo, Ricardo, Rayane, Rebeca, Raica, Sara, Cristina, Yuri Santos, Arthur de Oliveira, Esther Ferreira, Felipe Risse, Gabriela Souza, Igor Batista, Isabela Magalhães, João Gabriel Rodrigues, Luiz Antônio Moura, Miguel, Rafaela e Vitória, tá? Eu esqueci de alguém? Eu. Eu, O meu. fala. Eu quem? Eu, Gabriel. Fala, meu amor. Não entendi. Eu. Alguém falou, Tá, mas você precisa falar o nome, que não aparece às vezes pra mim. Tá. Gabriel Souza Lessa. Gabriel Souza Lessa? Peraí, só um minutinho. Professora, Lana também falou. Show. Mais alguém que eu não tenha chamado aqui? Eu, professora, Lana Postiga Pimenta. Lana? Postiga Pimenta. Pronto. Lana foi a última a entrar na sala, por isso que eu não dei um ok, tá? Vamos lá, então. Voltando, então, na número 6, rapidinho para nossa colega. Lana. Não, na 6 eu consegui acompanhar. A 7 e a 8 só. A 7, tá? É a questão A. Opção A. Tá. É de marcar. A 8. Posso falar? Pode. A 8, a resposta é a seguinte. Enquanto produzia metais, encontrou o mapa de um tesouro. Ou pode colocar algo similar a essa resposta. Alguns alunos falaram a resposta, mas se você não fez, pode colocar essa mesmo, então você mudar a sua resposta. Mas basicamente é isso. Enquanto produzia metais, encontrou um mapa de um tesouro. Posso? Pode. A 9 é letra D, século XVIII. D de dado. Foi, né? Pode continuar. Pode. Muito obrigada. Vamos lá, voltando no nosso texto, para facilitar. Quem tiver perdido aí, precisando aí que volte, é só falar, tá? Eu volto sem problema. Bom, meus amores, vamos lá na questão 10. Questão 10, a seguinte pergunta. Por que o barco naufragou? Quem gostaria de falar a resposta?
Por causa de uma Eu botei tempestade. por causa da tempestade. Isso mesmo, muito bem. O barco naufragou por conta de uma tempestade, só isso. Né? Não tem muita história, não. É só isso mesmo. Alguém colocou outra resposta que não seja essa? E queira falar? Não? Então vamos lá, vamos prosseguir. A questão 11. Como o pirata apareceu na ilha em que estava o tesouro? O que aconteceu lá? Quem gostaria de falar a resposta da 11? Ninguém fez a 11? Ele apareceu após a tempestade. Isso, né? E No depois caso... eles lutaram. Oi, pode falar. Não, já falei. Olha só, o pirata ele já estava no navio, não é? Professora, Oi. posso ir no banheiro? Sim, claro. Olha só, o pirata ele já estava no navio antes de ser destruído, tá? Mas o que aconteceu com ele? Ele conseguiu escapar e foi atrás de Navratilava e do pai dele. Não foi isso basicamente que aconteceu? Porque são duas perguntas lá. Como o pirata apareceu na ilha em que estava o tesouro, né? E o que aconteceu lá? O pirata estava no meio, né? Dentro do navio antes de ser destruído, mas conseguiu escapar e foi atrás de Navratilava e o pai dele. Alguém colocou outra resposta? Eu botei, ele saiu de várias tempestades e entrou na ilha. Lá, ele lutou contra Navratilávia pelo tesouro. É nome estranho, né? É, Navratilava. Pode continuar. Aí ele lutou com Navratilava e fez o quê? E depois ele dividiu... depois jogou Navratilava no mar e dividiu o tesouro. Tá. Tá bom também, pode deixar assim. Mais alguém queira falar a resposta? Professora, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. A primeira apostila, eu passei o negócio dos verbos, não tem? Esses negócios do verbo, essas coisas, tudo pro caderno. Sim. Essa apostila também precisa passar o texto pro caderno? Não, o texto não, só as respostas. Tá. Tá bom? Não precisa obrigada. copiar a pergunta, não. Você vai lá, coloca referente aqui à apostila, se é março, se é abril de 2021, e vai lá e enumera, tá? De acordo com as questões da apostila. Mas não precisa copiar a pergunta, não. Só as respostas. Tá bom. Tá bom? Porque no momento oportuno, quando tá voltando para a sala de aula presencial, aí eu darei o visto nos cadernos, tá bom? Professora, eu tenho uma pergunta também. Sim. Vai cair na prova, a matéria da primeira apostila e da segunda, ou vai cair só da segunda? Ou vai cair Não, só vai cair das primeiras, março e abril, tá? Ah, tá. Nós trabalhamos textos descritivo, narrativo e narrativa de aventura. São esses conteúdos que vai cair. O que a gente está corrigindo agora e o que a gente vai corrigir da atividade que eu fiz para vocês, tá? Tá. Isso, Obrigada. produção textual, né? Aí cada disciplina, mas todas as disciplinas que estarão nas apostilas, né? De março e abril, nada mais, tá? Por isso que essa semana é de revisão, os professores farão uma revisão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que é mais ou menos a provinha, tá? Avaliação. Eu tenho um modelinho aqui para vocês. Bom, então vamos lá dar continuidade. Oi, fala. A gente vai ter que imprimir aqui ou vai ser virtualmente? Vai ser virtualmente. Só para quem não tem a possibilidade de fazer a prova virtualmente, né, pelo link disponibilizado, né, vai ter que entrar em contato com a direção para tá fazendo a impressão. Mas só para quem não tem como fazer pelo link, tá bom? E vai ser tipo nos horários da aula, né? Ou vai ser... Não, vai ter aula normalmente, semana que vem, tá? As aulas continuarão, o conteúdo vai continuar. Só que vocês estarão na semana de avaliação. Entendeu? Professora. Oi? Como você está fazendo matéria? Fala. No lugar da
da terceira apostila vai vir a prova, no caso, né? Vai ser a prova Isso. online, né? Isso. Aí o que vai acontecer? A nossa apostila, que seria de junho, né, que seria de agora próxima, de maio, vai ficar para junho. Entendeu? Ah, tá. Professora, Entendi. vai ter que instalar algum aplicativo? Não. Vai ser disponibilizado em cada grupo, né? Cada grupo da turma. Aqui vocês estão 700, 701, sétimo ano. Vai disponibilizar no grupo de vocês o link que vocês deverão clicar e acessar, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês. Aí, vocês assim... Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser a prova, ó. Vocês vão lá, vão clicar no link, né, disponibilizado no grupo e vão entrar. Vê se aparece aí. Apareceu? Sim. Isso. Sim. Ó. Aí vai aparecer assim, ó, clicando lá no link disponibilizado, né, no grupo de vocês, vai ter assim, só que vai estar escrito, não vai estar escrito simulado, vai estar escrito o quê? Avaliação diagnóstica, tá? Aí vai ter aqui, ó, nome, vocês terão que colocar o nome completo, a turma, a data, tá? Se o aluno vai ter que colocar o e-mail do aluno, se não tiver do responsável, ok? Aí aqui tá, ó, língua portuguesa, tá? Aí tem a perguntinha, daqui é só um exemplo. Liga seu senso crítico na tomada e amplia seu conhecimento geral. As palavras destacadas devem ser classificadas como crítico e geral. É um verbo, é um advérbio, é um pronome, é um substantivo. Aí vocês vão marcar apenas uma opção, entendeu? Descendo, número 2. Aqui tem umas histórias em quadrinhos, né? Que são narrativas. Possui narrativas visuais organizadas em quadros que normalmente empregam imagem, texto, arte sequencial, balões em formatos variados, com ou sem falas e onomatopeias. Nessa história em quadrinho da Turma da Mônica, aí vocês vão ver a história e vão marcar aqui qual a opção. Balões de pensamento, somente linguagem verbal e não verbal, linguagem verbal, ou melhor, linguagem não verbal. Aí vocês também vão marcar apenas uma. E assim vai. Aqui já é matemática, tá vendo? Ó, matemática, aí tem, ó, 3, né? É matemática também, aqui já é ciências. Vocês vão ler aí o enunciado direitinho, pausadamente. Vai marcar apenas uma opção. Aí aqui, ó, já é geografia, né? Qual é a capital do Brasil e onde está localizada? Professora, vai ser poucas questões assim de cada matéria? Eu acredito que seja 4 questões cada matéria. Entendeu? Tá. Aí ao final aqui, ó, inglês. Aí ao final, peraí, deixa eu só baixar aqui que meu mouse tá. Pronto. Aí ao final aqui do teste tá enviar. Vocês vão marcar aqui, pum, enviou. Pronto. Professora. Eu fui ver como é esse aplicativo. Professora. Oi, voltei. Fala. Professora. Sim? Mas o meu telefone, eu não tô conseguindo entrar pelo WhatsApp Web no meu telefone, no computador. Eu uso mais o computador. Não, mas esse simulado, você pode fazer de qualquer... Com o link, você pode fazer do celular ou do computador. Jogar pro seu e-mail. Entendeu? Aí você vai, joga pro seu e-mail, não precisa abrir pelo app. Entendeu? WhatsApp Web. Você joga pro seu e-mail, você abre o seu e-mail e dá para você responder e enviar. Enviando, a pessoa vai receber automaticamente pelo e-mail que está cadastrado, que está logado, entendeu? Agora, o que eu preciso que vocês façam? Quem não tiver a possibilidade de fazer pelo link, deve entrar em contato com a escola, tá? Para a escola, para a direção, estar organizando como é que vai ser. Se vai ser impresso, entendeu? Aí professora, e quem não entrar na aula? Semana que vem? Tipo assim, não tem problema. Não tem problema, Lana. Mas só que a aula, tá? Vai ser semana da prova. De segunda a sexta-feira da semana que vem, vai ser semana de avaliação diagnóstica. Sendo que a aula vai decorrer, vai
correr normalmente, vai ter aula, vai prosseguir as aulas, não vai impedir a aula, tá? Quem não tiver a possibilidade de entrar, não tem problema, não vai ganhar falta, tá? A gente só tá tendo controle de quem tá participando das aulas, tá bom? Mas vai ter aula, tá certo? Então vamos lá, voltar para nossa questão aqui, porque vai ser esse assunto que vai cair na prova, tá? Depois a gente volta com as questões. Fala, Miguel. Então, é que talvez se tiver alguma questão assim, algum trabalho que tenha para fazer da sua matéria que você está passando, eu não vou saber, porque eu não estive na aula passada. Ah, tá. Então, na aula passada, eu comecei correção de abril, né? Eu cheguei a pedir para vocês pesquisarem a narrativa de aventura. Tá. Sim. Então, hoje, eu ainda vou ver uns 2 alunos para ler, tá? A narrativa. Mas não tem problema não, Miguel, tá? Na próxima aula você traz. Professora? Tá? Oi. Eu também, nas primeiras aulas também da primeira apostila, eu também faltei algumas aulas ou não interagi muito bem na aula. Sim. Por conta que a minha mãe estava resolvendo o problema da internet aqui da minha casa, porque estava muito fraca. E agora ela resolveu. Ah, então tá bom. Então, quem não participou das primeiras aulas, é só pegar a apostila de março, tá? Que fala dos textos narrativo e descritivo, e a apostila de abril, que fala sobre os textos que a gente está trabalhando ainda, tá fazendo até correção. Professora, tá? mas pode deixar que eu já fiz a primeira apostila inteira. Toda. Tá. Então, basicamente na prova vai cair isso. Vocês vão ter que saber, tá? Identificar um texto narrativo, um texto descritivo e um texto narrativo de aventura, né? Que é o que a gente está estudando agora. Vamos lá, então, na questão 12. Né? Vamos voltar aqui para a gente não perder tempo. Questão 12. Questão 12. Questão 12 pede o seguinte, pessoal. Qual foi a solução encontrada em relação a quem ficaria com o tesouro? O que eles acordaram? Eles dividiram o tesouro. Eles dividiram a parte. Tá. Mas antes de dividir o tesouro, eles decidiram ali na hora ou teve algum lugar que eles decidiram? Uma luta. Quando eles chegaram onde? Quando eles chegaram em terra firme, eles dividiram o tesouro, não é? Não foi essa a informação? Eles esperaram chegar em terra firme para fazer a divisão. Quem mais colocou? Diferente aí. Ô tio, eu botei que eles só dividiram o tesouro. Ah, tá bom. Pode deixar assim. Tá perfeito. Mais alguém? Não? Então vamos lá. 13. 13 é resposta pessoal, hein? Você já imaginou em uma aventura como essa? Como seria a sua trajetória? Quem gostaria de falar, 13? Eu botei não. Não? Eu já me imaginei já. Não, e eu iria morrer, né? Eu faria a mesma coisa. Eu nunca gostei de piratas, nem quando era pequeno. É? Ah, então tá. Sim, Cada hoje um ele tem, é gigante, cada um coitado. tem sua opinião, né? Como é resposta Sim. pessoal. Mas é uma aventura bem legal, né? Diferente. Professora, eu coloquei não porque eu não gosto de aventuras, então eu morreria no começo da trajetória. Ah, então tá. Viu? Então tá Não, bom. eu botei que Professora, posso falar o que eu coloquei? Pode, claro. Eu coloquei, pra início de conversa, eu não estaria aí, porque eu tenho medo dessas coisas. E eu não gosto muito de narrativas de aventuras, a não ser Harry Potter. Ah, tá. Professora. Tá show. Eu colocaria Gente, toda aula ela fala de Harry Potter. Essa aí é Ela é apaixonada. Harry Potter Gente, vocês não estão entendendo. Narrativa de aventura, ela é simplesmente focada não no realismo, sim na Hermione. na
Tá, ela não é focada no realismo, então a gente não deve pensar, eu já vou morrer no começo. Não, você não vai morrer no começo, é uma narrativa de aventura. Mas, Miguel, tipo assim, depende, porque eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de coisa de aventura, então eu nunca me imaginei, nem criaria uma história na minha cabeça, entendeu? Eu já imaginei. Só explicar. Mas tem gente falando Mas que seria fora, muito eu contrário. gostaria de pensar porque eu já morreria no começo. Entendi. Então Seria tá muito bom, estranho, tá eu ia ótimo. morrer não sem nadar. Eu ia morrer. Professora, Fala, quem gostaria aí? Pode É. falar. eu só botei não. Não? É. Bem objetivo, não e acabou. Professora, Fala. eu botei que sim, mas eu morreria de medo só no começo da história. Entendi. Professora, eu coloquei não também, porque eu também morreria no começo, no meio, no fim, não daria certo. Não, eu morreria no começo porque eu não sei nadar. Tá. Poxa! Quer ver, professor? Eu No não começo, morreria. Nem só sei começou pilotar um com barco. ferro. Gente, Professora- conclusão, todo mundo Professora. morto, então, Oi? é isso a Calma aí, não. história. Eu não morreria. Peraí, um de cada vez, pra não dar Deixa eu conflito. passar minha opinião. Professora. Eu não morreria, porque eu desistiria. Entendi. Professora, Oi, pode Eu falar. seria correto, eu ia ficar dentro da Ele é um gênio incompreendido. Pode professora, falar. praticamente eles têm medo do ferro, porque no começo tem ferro. O pessoal tem medo de ferro, praticamente. Entendi. Ia Então- começar com ferro. Pois é. Então vamos lá. Vamos voltar então pra... Ficaria com medo da mordidinha. Gostei das respostas de vocês. Bem objetivas, bem claras, né? Isso mesmo. O caminho é esse. E na questão Professora. 14, nós temos a seguinte pergunta. Estudamos em relação às narrativas de aventura. Os tipos de narrador. O texto, o tesouro, apresenta que tipo de narrador? Justifique a sua resposta. Então, se você colocar o narrador personagem, você terá que justificar o motivo. Se você colocou o narrador observador, também colocará o motivo. Quem gostaria de responder essa? Professor, eu botei narrador observador porque ele não se coloca dentro da história, diferente do narrador personagem, né? Ele sempre tá dentro da história, como já diz o nome. Isso, muito bem, perfeito. O Eu narrador coloquei observador, ele narra a história, ele conta, né? Ele não interfere na história. Muito bem. E quem gostaria de falar? Outro Coloquei aluno. diferente. Coloquei narrador onisciente. Colocou o quê? Não ouvi. Coloquei narrador onisciente. Não, ele é um narrador onisciente, não. Ele é um narrador observador, Ah, tá? nossa, eu escrevi tipo umas 2 linhas aqui de resposta. Tá. O narrador onisciente, ele sabe o que vai acontecer, tudo que vai acontecer na história, ele tá por dentro. Mas no caso aí é para você colocar se ele é observador ou ele é personagem, tá ok? Bom, mais alguém gostaria de falar a sua resposta? Professora, eu Oi. coloquei... Pode falar, Alana. Não, pode falar. Eu coloquei Tá. a mesma resposta que... Eu coloquei narrador observador, porque ele não se coloca em nenhum momento na história. Isso. Isso mesmo. Ele não é personagem, nem ele só tá contando, narrando a história. Corretíssimo. Mais alguém? Não? Então vamos lá. A próxima questão, a 15, pede o seguinte. Reescreva o texto tesouro, acrescentando mais alguns acontecimentos, fazendo com que tais detalhes acrescidos tornem a narrativa ainda mais interessante. Pode incluir mais personagens, caso seja necessário. Alguém fez essa questão, a 15? Que gostaria de falar? Olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quem não fez essa questão, eu gostaria que fizesse, tá? Para no momento oportuno fazer a correção. Eu quero saber como vocês estão escrevendo, início de parágrafo, letra maiúscula, ponto, se estão respeitando a pontuação correta, ok? Na 16 também vocês iriam produzir. Agora, essa 16 eu gostaria que algum aluno, pelo menos um aluno, lesse o texto para a turma. Vamos lá. Vou perguntar.
Deixa eu só pegar aqui a questão. Na 16 está assim, ó. Sabemos que ainda estamos vivendo um período de pandemia. Entretanto, imagine que você é um herói e crie uma narrativa de aventura, na qual você consegue derrotar de vez o coronavírus. Seja bem criativo e elabore as suas estratégias para essa importante missão. Observe as seguintes instruções. Tem que ter entre 20 a 25 linhas. Utilizar o narrador observador, você vai narrar a história. E não esqueça de criar um título para a sua narrativa de aventura. Quem fez essa questão? Eu não fiz nem a 15 nem a 16. Não? Professora, eu não fiz porque eu também não tenho criatividade. Não, mas a resposta não seria essa não, gente. Pelo menos Professora, tentar. eu tô aqui imaginando a história. Eu É? tenho um pouco de criatividade ainda. Eu também, tô imaginando. aqui Eu já tentei imaginando. imaginar, só que, tipo assim, chegar na Também tô metade aqui fica um imaginando. pouco sem sentido, mas eu tô tentando. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu fiz a quem- 16, só não lembro onde que eu coloquei. Vai ter um pouco de drama? Vai. porque Mas eu não- vou achar aqui. mas vai Tá, ter- quem Professora, fez? mas o personagem pode ser um narrador, meio que narrador. Oi? O personagem ele pode ser um narrador também. Aqui tá pedindo para que o narrador seja só o que vai contar a história, mas você pode colocar aí, colocar como um herói, você vai ser o herói. O seu nome, você vai ser o herói da história, mas você está contando, não, tá? O narrador vai ser observador, mas você como participante principal aí da história, protagonista, o herói. Entendeu? Então, professora, eu vou falar que eu dei um tiro no coronavírus, que nem existe, assim, de ver, né, e sentir. E vai ser isso. Sejam bem criativos, pessoal, né? Vocês com certeza têm muita história para contar, né? São o quê? 1 ano, quase 2 anos nessa... Como é que fala? Nessa pandemia, né? E tem, com certeza, alguma história interessante. Professora, agora que você falou que tem quase, 2 anos, assim, Isso. no coronavírus, eu vou fazer uma história boa. Cara, não sei como que eu ainda não fiquei doida dentro de casa. Pois é, olha Tipo, só. Mudou a rotina de vocês, tá? Com certeza. Professora, eu né? já fiquei Vou doida. fazer um texto bem criativo. Eu já Professora, sou, fiquei mais prometo que na ainda. próxima aula eu vou trazer um texto Professora, bem grande, Eu criativo vou e derrotar legal. o coronavírus. Quando que vocês iriam imaginar que vocês ficariam reclusos assim em casa, sem poder ter contato com os colegas, com a família, né? Com só vocês ficarem só no ambiente com quem mora dentro da casa. Foi Professora, muito louco, né? Muito verdade, difícil. eu aqui Está estudando na sendo, né? anime. Professora, Oi. eu vou fazer um texto bem criativo, com bastante linhas, porque, já te parar pra pensar que eu não fiquei louca dentro de casa, que eu, com o tempo, fui entendendo tudo, porque antes minha mãe falava assim, nossa, vai ter um desemprego danado, as pessoas vão ficar sem emprego, um monte de coisa. Eu falei, gente, como assim? É só uma doença. O que a doença tem a ver com emprego, com essas coisas? E depois eu fui entender tudo, vai ser um texto muito bom. Como essa doença teve uma dimensão, né? Ainda tá tendo, né? Mundial, porque não é só aqui no Brasil. Pode passar das 25 linhas? Pode. Não Professora. passa de Agora vai ser 30, uma não. delícia. Pra não Bota aí ficar umas muito 35. extenso. Até 30 linhas tá Eu vou ótimo. com meus 40. Não pode fazer mais de 40, é só até Não, vai ficar 35. enorme. Clara, Ana Clara. Eu fiz não o meu vou ler isso. 33, então Que é 3 páginas e meia só de... Claro. Cadê a Ô, dela tia, acabou assim? pode fazer um texto de 15 linhas? Não, tem que ser de 20 Pode no fazer mínimo. um texto de 2 linhas? De Que vacilo. 20 linhas no mínimo. Olha o recadinho ali da Que questão. vacilo. Coloca 2 na Vou fazer frente só e um 2 zero linhas, atrás, ok? 20 linhas. Professora, Vou colocar só corona e acabou minha história. Nossa, que pobreza de história. Fala, João. Você falou, quer falar? não, era eu. Klaus, fala. Praticamente eu não tenho tanta criatividade, só consigo fazer no mínimo mais 15 linhas. Eu não tenho muita criatividade. Então, olha só, vai tentando, aí você coloca o diálogo na narrativa, vai ter os seus personagens. Quando vocês forem ver, a história, a narrativa já está gigantesca. Vai
Coloca no papel e vai escrevendo, vai pensando e vai colocando. Depois você vai arrumando o texto. No último texto que eu fiz 20 linhas, eu fiz um desenho no final. Posso fazer? Claro. A ilustração Professora. vai ajudar o texto. Ô, professora, você disse que ia ler aquele outro texto que a gente criou lá da chave lá que eu criei. E a gente não leu até hoje. Qual? Você falou pra gente criar um texto. Isso. Não esse, outro. O outro. E a gente não leu ele. Tá, você quer ler logo? Então, ele tá aí? Tá comigo. Então lê. Professora, antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Sim, pode fazer. Eu queria fazer um texto com, tipo, no final, várias demonstrações. Sim. De cada parte da história. Será que eu posso fazer para dar para entender melhor, para ficar mais legal? Demonstração que você fala o quê? Ilustração? Desenhar? Tipo, primeiro fazer o texto num lado e no outro lado fazer um desenho com todas as partes. Sim, claro, pode. Isso aí. Tá bom, obrigada. Tá bom? Você só identifica, tá? Professora, esse texto que o João falou é da primeira ou da segunda apostila? Da primeira apostila. Lá no finalzinho, sim. Isso. Vai, João, então leia seu texto. Olha só, o nosso colega, por causa do nosso tempo, tá? Nossa aula termina 9h10. Eu vou pedir só para o João ler, tá? Esse texto. Na próxima aula posso ler também, professora? Na próxima aula vocês separem aí, porque... Oi, Ana Clara. Não ouvi. Você tinha pedido pra gente procurar um gênero de aventura. Isso, eu já pedi, não esqueci não. Porque nosso tempo tá curto. E eu preciso dar esse textinho também, falar sobre ele, tá? Porque isso vai cair na prova. Mas eu não esqueci não. Muitos alunos que fizeram esse texto, como se foram muitos alunos que fizeram esse texto, sempre no final da aula pode um aluno ler. Isso, não tem problema. A gente vai se organizando. Na próxima aula eu vou ler. Vai, João, leia o seu texto. Esse texto é referente à primeira apostila de março. Pode ler. Tá. Você falou que era para fazer o texto com o tema meio que chuva, cair da escada, encontrar a chave, etc. Eu já fiz esse texto. Qual que você escolheu? O 1 ou 2? Para escolher 1 ou 2, eu escolhi todos. Você colocou os dois? Não tem problema não. Eram duas opções. Você ia escolher 1 ou 2. Mas pode fazer, vai. Eu escolhi todos. Tá ótimo. Meu avô deu uma chave que, se você destrancasse a porta, estaria em outro lugar. Sim. Ele me deu a chave, fiquei encantado com ela. Era muito bonita. Eu usei ela era uma chave muito bonita. Eu errei aqui, foi mal. Eu usei ela na escola. No outro dia, levei para minha casa. Passei a usar a chave no portão. Aí, do nada, eu transportei meio que para outra casa e caí da escada. Quebrei os meus óculos e caí no chão. Com meus óculos quebrados, eu não conseguia ver nada. Comecei a bater, eu estava cego. Comecei a bater no chão, procurando meus óculos. Encontrei e saí correndo. Voltei para minha casa e vi que estava atrasado para a escola. Fui para minha escola, destranquei a chave de casa e saí no porão da escola. Cheguei na escola e... Cheguei na escola, comecei a estudar, fiz boas coisas da escola, etc. Voltei para casa sem a chave. Fiquei muito preocupado. Cheguei lá na escola, voltei para a escola, falei com todos os inspetores. Cadê a chave? Me ajuda a procurar uma chave? Aí os inspetores procuraram e não acharam nenhuma chave. Eu cheguei para o meu avô e falei, avô, perdi a chave que você me deu. Meu avô disse que não tinha me dado chave nenhuma. Nossa, que história, que criatividade, hein? Arrasou, show de bola. Parabéns, João Gabriel, pela sua história. Ótimo. Então, pessoal, vamos ficar... Isso. Vamos fazer
Desse jeito, então, ao final da aula, tá? Cada um vai ler o texto produzido. Nós temos o texto da primeira apostila e esse da segunda, ok? Então, todo mundo fazendo, hein? Eu vou cobrar, eu vou solicitar para que cada final de aula um aluno leia o seu texto, tá bom? Bom, voltando aqui, pessoal, na narrativa de aventura, eu separei para vocês e enviei, tá? Uma atividade, tá? Essa atividade está relacionada como será a avaliação diagnóstica. Então, eu preciso que vocês façam. Não vai dar tempo corrigir tudo, tá? Faremos a leitura do texto. Professora, eu fiz no mesmo dia. Só um minutinho. E começaremos a correção. Aí, segunda-feira que vem, continuaremos a correção. Porque semana que vem, mesmo sendo semana de prova, terá aula normalmente, ok? Fala, Vitória. Eu fiz o dever no mesmo dia, respondi no mesmo dia. Lá, desliga o áudio. Show. Parabéns. Professora, eu não fiz porque eu fiquei o dia todo fora sem o celular e eu cheguei em casa, já era umas 10 horas da noite, mas deu tempo de copiar. Tá ótimo. Aí eu só consegui ver ontem e hoje eu vou terminar. Tá. Outra coisinha que eu peço a vocês, quem não conseguir fazer impressão do arquivo, não tem problema, gente. Pelo menos o texto, não precisa copiar não, pelo menos as perguntas, né? Lá do texto, copiem. Aí vocês voltam, abrem o arquivo para ler o texto e pelo menos a pergunta vocês copiem. Não precisa copiar o texto todo. Quem quiser copiar, ótimo, beleza. Mas quem não tiver como fazer impressão, tá? Pelo menos a perguntas e respostas eu quero que vocês copiem no caderno, tá bom? Vamos lá, então. Vou colocar o texto aqui e gostaria que um aluno fizesse a leitura. Tá bom? Consegue visualizar? Quem não tem aí? Aventura, ó lá. Narrativa de aventura, o meio ambiente em primeiro lugar. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu posso ler, professora? Posso ler, Raika? Pode. Sim. Tá, vou começar. Quando quiser. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do tempo na floresta, subindo em árvores, brincando com animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um momento estranho, e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores?" Peraí, só um minuto. Peguei ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás, preparados para atirar, e o líder do bando disse: "Não atire nele. Será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós." No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando, quer dizer. Isso. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Isso, muito bem. Bom, rapidamente, o que esse texto... Sabemos que é um texto de aventura, né? Uma narrativa. E como é que vocês conseguem classificar essa característica do texto? Que é um texto de aventura. Por quê? Fala sobre o quê? Quem gostaria de falar?
Vamos, Miguel, bora aqui. Miguel, sempre Miguel que fala, cara. Ele é o mais esperto, esperto. Bom, acho que provavelmente provavelmente não, eu acho que é uma narrativa de aventura por causa que existem os elementos de uma narrativa de uma aventura, né? Um clímax, tem também o narrador, que também tem toda a história, claro. Tem o herói, que é o menino Pedro. Então, eu acho que é por causa disso. Isso aí, né? O moleque já passa na frente da gente antes de falar. Muito bem. Todas essas características que o nosso colega falou agora está correta. Ela vai classificar, vai nos ajudar a entender, né, qual é o tipo do texto, tá? Uma narrativa, nós sabemos que o texto tem diálogo, né? Passa numa história, tem um tempo, tem o herói, né? O herói que é o principal, né? Que ele se mete numa aventura aí, né? Ele se arrisca, né? Mas ele consegue o objetivo dele? Sim, porque acabou que no final ele conseguiu proteger o meio ambiente. Mesmo quase morrendo, né? Mas... Isso aí. E ele consegue. O objetivo dele é alcançado, sim. Não é mesmo? Corretíssimo. Isso aí. Então, pessoal, esse texto tem algumas perguntas relacionadas a ele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na primeira opção, ela é de quê? De marcar. Ela é objetiva. Número 1. A partir da leitura do texto, podemos dizer que A. Pedro passava a maior parte do tempo em casa. B. Pedro não gostava de animais. C. Pedro não gostava da floresta. D. Pedro não sabia nadar. Ou E. Pedro adorava o meio ambiente. Qual opção que vocês marcaram ou que vocês acham que é a correta? D. Eu marquei letra E. Letra D. E, ó, tem uma confusão. Quem marcou a letra D? Alguém marcou a letra D aí? Eu ouvi alguém falando a D? Não? Eu confundi o E com a D. Tá. Então, a letra correta, qual seria? Isso. Letra E. Pedro adorava o meio ambiente. Isso está bem claro lá no texto, né? O texto fala. Lá no primeiro parágrafo, ó. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais, né? Tudo isso são características que ele gostava do quê? Do meio ambiente. A questão 2. O que ficava perto da casa de Pedro? Letra A. O rio que ele nadava. B. A casa de um amigo seu. C. A casa de sua avó. D. Um lago muito profundo. Ou E. O rio com muitos peixes. Professor, essa questão é da primeira ou da segunda apostila? Não, nem da primeira nem da segunda apostila. É a atividade que eu coloquei no grupo para vocês realizarem. É aquela lá. Botei a letra A. Professora, você podia repetir a 1? Porque eu tava fazendo letra A do corona. Sim. Só um minutinho. Olha só, deixa eu só corrigir a 2, que eu vou voltar na número 1. Na 2 está assim. O que ficava perto da casa de Pedro? Qual a opção que vocês colocaram? Letra A. Letra A. O rio que ele nadava, né? Letra A. Letra A. Voltando ao número 1 do colega aí que ficou atrasado. Número 1 está assim, ó, a pergunta. A partir da leitura do texto, podemos dizer que A. Pedro passava a maior parte do tempo em casa. Pedro não gostava de animais. C. Pedro não gostava da floresta. Ou D. Pedro sabia nadar. Ou E. Pedro adorava o meio ambiente. Qual a opção que você marcaria? Aí. Isso. Pedro adorava o meio ambiente, porque lá no texto, lá no primeiro parágrafo, temos lá, ó, ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. São características que ele adorava o meio ambiente.
Então, a resposta correta é a letra E. Isso Professora, você pode repetir a número 2? na número 1, tá? Então, número 1, a opção correta é a letra E. Pedro adorava o meio ambiente. Já na número 2, o que ficava perto da casa de Pedro? Qual que você marcaria? O rio que ele nadava. Isso, correto. Então, a opção correta seria a letra A. Ok? E na 1 ele não arriscaria a vida dele à toa, né? Mesmo ele não gostando dos animais, ele não morreria à toa se ele morresse, né? Isso, mas a número 1, a pergunta é, a partir da leitura, eu tenho que dizer que é a letra E. Pedro adorava o meio ambiente. E a 2 Professora, é letra A. professora, eu vou ter que sair aqui porque minha internet aqui tá meio ruim, tá picotando. Aí eu vou ter que sair aqui, aí eu vou sair aqui da aula, qualquer coisa, aí eu vou pra outro lugar, se melhorar eu volto. Tá, deixa eu voltar aqui, pessoal, porque a aula também está finalizando. Olha só, não dará tempo de fazer a correção do restante, tá? Então, semana que vem, segunda-feira, que vai começar a semana da avaliação, eu peço que vocês estejam, tá? Com o texto feito, tá? Para fazermos a correção, para tirarmos todas as dúvidas referente à nossa avaliação diagnóstica, tá bom? Vocês gostaram dessa maneira para avaliar vocês? Bem legal, né? Diferente, fácil, não vai ter mistério, é bem fácil. O que eu peço a vocês, que vocês façam a leitura, tá? Com atenção. Não é para terminar logo, começar rápido, marcando para acabar logo, não. Eita, sono! É prestar atenção no enunciado direitinho, o que está pedindo, tá? Cada disciplina corretamente. Para no final, né, vocês terão o resultado. Vocês enviarão a resposta e vai ter a quantidade de acerto. Tá bom? Que você acertou, que você errou, ok? Então, prestem atenção na hora de enviar, antes de enviar. Uma vez enviado, já era. Não tem como voltar, entendeu? Aí, vocês vão enviar o questionário e vai estar lá o resultado, a quantidade de pontuação que cada um fez. Tá bom? Olha só. A questão que ficou faltando, 3, é uma questão discursiva, tá? Não é objetiva. Então, façam. Das 3 a número 9 são todas questões discursivas. Então, faça com atenção. O texto é bem claro, é bem fácil, tá? E vocês já entenderam o que é um texto narrativo e qual é a característica de um texto narrativa de aventura, ok? Tem alguma dúvida? Professora, Oi, fala. qual o nome daí da vacina para derrotar o Covid aí, que eu esqueci o nome? Não entendi. Professora, podem sair. Coronavac. Tem duas, João. Coronavac e AstraZeneca e Coronavac. Que duas, minha filha, tem um AstraZeneca também. monte. Tem várias. Aqui no Brasil tem Coronavac. duas, por enquanto. Então, já veio várias. Minha mãe já tomou, ela tomou outra Oxford marca. também. Ela tomou aquela Oxford. Sei Isso. lá. Então, AstraZeneca. pessoal, ó, Não por tem só hoje duas, ficamos não, por no Brasil. aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, professora.